Vamos lá, meu aluno, sequência aí da correção do simulado. Até aí, né, você deve ter errado algumas ou nenhuma, enfim, mas quem errou, não se preocupe, é normal mesmo, eu pesei um pouquinho a mão, tá legal? Vamos lá, questão número 11. Leia. Ninguém deixa de notar a característica fundamental do homem arrogante e orgulhoso, o ar de superioridade. Olha aí. Mais uma vez, este termo aqui é o famoso aposto explicativo. Aposto explicativo. O aposto explicativo ele serve para quê? Para te dar um empurrãozinho, para te ajudar na determinação de um ser, para te ajudar a entender alguma coisa, né? Ele te dá aquele empurrãozinho. Então, o aposto explicativo ele vem depois de 2 pontos ou ele vem isolado. É importante falar que o isolamento do aposto explicativo ele pode ser por vírgulas, travessões ou parênteses, tá legal? Às vezes, as bancas, né, principalmente a VUNESP, ela curte. Podemos tirar as vírgulas e trocar por travessões? Pode. Se for um aposto explicativo, você pode sim, tá legal? E tem uma maneira também interessante de você achar uma expressão explicativa quando você pode trocar os 2 pontos, no caso aqui da questão anterior, da questão número 10, por pois. Isso é importante, tá legal? Também, isso acontece bastante em prova. Então, a questão número 11, segmento explicativo da afirmativa anterior, sem dúvida, não tem nada a ver com repetição, conhecimento científico, não foi especificativo e o comentário à parte também não. Gabarito, letra C, tá legal? Questão número 12. Questão número 12, você tem aí, ó, considere a aproximação no texto das ideias de confiar e desconfiar. Quando você fala confiar, ó, confiar e desconfiar, você percebe que você inseriu um prefixo. E esse prefixo ele é responsável por uma palavra que foi derivada de outra. Então o nome disso técnico é derivação prefixal ou só prefixação, tá? Então a derivação prefixal ou prefixação é quando você tem uma palavra e você acrescenta um prefixo e antes da palavra é um prefixo e altera o sentido dela. Então quando você trabalha com a letra A, você tem cobrir e descobrir, ó. Descobrir, derivação prefixal. Prefixação. Na letra equilibrado e desequilibrado, ó, o des foi responsável pela prefixação. Pretencioso e despretensioso, ó, o des, prefixação. Seguro e inseguro, o in, prefixação. E sustentabilidade, aqui eu tenho o oposto, é sufixação. Foi inserido aí um sufixo. E insensível, prefixação. Ou seja, ele pede, observa-se a mesma relação na formação das palavras transcritas abaixo, exceto, ele quer exceção, gabarito não é A, nem B, nem C, nem D. Tem que ser letra E. Legal? Tranquilo? Vamos lá. Questão número 12. Questão número 13. O homem irremediavelmente inseguro. Não é legítima a forma verbal cognata da palavra destacada. Então, olha só. Remediar. Quando você trabalha com remediar, ó, remediar. Tem que tomar um cuidado, porque o verbo termina em IAR. Quando o verbo terminar em IAR, normalmente ele é regular. Mas existem alguns casos, eu vou falar, existem alguns casos, em que vai acontecer alguma coisa no nós e no vós com a vogal E. Então, por exemplo, você tem que saber que existe o grupinho do
famoso Mário, ou Mario, né? O M de mediar, o A de ansiar, o R de remediar, o I de incendiar e o O de odiar. Quando você trabalha com isso, no presente do indicativo e no presente do subjuntivo, eu tenho que tomar um cuidado com a minha conjugação. Então, olha só. Presente do indicativo. Tudo vai seguir, todos os verbos seguem a mesma linha de raciocínio. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Então, eu vou começar aqui com o verbo odiar. Então, você fala assim, presente do indicativo. Eu odeio, tu odeias, ele odeia e nós. Você não fala odeiamos, fala nós odiamos, vós odiais, mas eles odeiam. Perceba que a vogal E, ela desapareceu no nós e no vós. Odeiam. A mesma coisa vai acontecer com o remediar. Mesma coisa, igualzinho, tudo igual. Então, ó, eu remedeio, tu remedeias, ele remedeia, nós remediamos, vós remediais e eles remedeiam. Então, de cara, eu já posso marcar a letra A, né? Porque o erro aí não é legítimo, não é correto. A letra A, com certeza. Remediamos, aparece. Remedias vai ser no presente subjuntivo, já vou falar. Remediais também está certo. E remedeias, vamos lá. Então, vamos pegar agora o presente do subjuntivo, para a gente entender a relação. Isso acontece no indicativo e no presente do subjuntivo. Então, ó, presente do subjuntivo. Mesma ideia. Vou colocar aqui os pronomes pessoais do caso reto, para que a gente consiga conjugar. Ele, nós, vós e eles. Sabendo que, se o verbo faz parte do Mario, no nós e no vós, a vogal E vai desaparecer. Então, lá vamos nós. Vou colocar agora com uma caneta diferente cor. Espero que eu odeie, que tu odeies, que ele odeie, que nós odiemos, que vós odieis e que eles odeiem. Legal. E agora? Espero que eu remedeie, que tu remedeies, que ele remedeie, que nós remediemos, que vós remedieis e que eles remedeiem. Então você tem, ó, remedieis e remedieis. Remedieis. Ó, remedieis. No tu aqui, ó, dei mole. Então, realmente, gabarito letra A. Tá legal? Faltou um Ezinho ali, né, na questão 13. Então, lá vamos nós para a questão 14. Questão 13, questão 14. Cadê você? Tá aqui. Questão 14, você tem a reescrita proposta para o verbo e o seu complemento não está de acordo... Ah, beleza, complemento verbal. Então, como é que funciona isso? Quando você trabalha com distinguir lobos de cordeiros, o distinguir, quem distingue, distingue uma coisa de outra. Este termo que está em negrito é o objeto direto e este termo é o objeto indireto. Então, ele quer a substituição do objeto direto. Quando você tem objeto direto, você usa para o objeto direto
você usa, em regra, o, a, os, as. Mas também pode ser lo, lá, los, las, quando o verbo terminar em R, S ou Z, ou no, na, nos, nas, quando o verbo tiver uma terminação nasal. Legal? Então, quando você tem isso aí, ó, distinguir lobos, você percebe que distinguir aparece o R. Então, você vai tirar o R e vai ficar distingui-los, distingui-los, tá certo? Então, a letra A está correta. Ele pede uma que não esteja correta. Letra B, se você fizer bem essa distinção, ó, se você fizer, quem faz, faz alguma coisa. Verbo transitivo direto. Essa é a distinção, objeto direto. Se você a fizer, eu coloquei na posição de próclise e usei o a. Beleza, perfeita. E se fosse depois? Se você fizela, né? Fizela, coisa esquisita de falar, mas a fizer é melhor. Letra C, reconhecer os tipos de pessoas. Reconhecer-lhes. Olha só, quem reconhece, reconhece alguém. Objeto direto. Objeto direto, você não vai usar o lhe. Não, não. Reconhecer-los, os tipos de pessoas, reconhecê-los. Então, essa seria a forma correta, por isso o gabarito é a letra C. Lembrando que objeto indireto, sim, você usa lhe ou lhes. Objeto direto, não. E a letra D, que enganou ou magoou um homem desses, o enganou. Ó, o enganou. Quem engana, engana alguém. Verbo transitivo direto. Objeto direto, eu coloquei o na posição de próclise, pronome antes do verbo. Tá certo. E este homem não demonstrará superficialmente a sua raiva. Ó, quem demonstra, demonstra alguma coisa. A sua raiva, objeto direto. A demonstrará, feminino singular, antes do verbo, usei o a, certinho. Né? Então, você tem aí a demonstrará, perfeita. Gabarito, letra C de casa, questão número 14. Beleza? Então, questão 14, feita. Questão 15. Questão 15, assinale a única alternativa em que o termo em negrito não está relacionado ao leitor. Beleza? Uma questão de referência textual. Na sua ascensão ao poder, você, o leitor, olha aí, você, o leitor, tá? Letra A tá fora, porque ele não quer que esteja direcionado ao leitor. Letra B, mas se lhe dar às cegas com quem quer que cruzar o seu caminho, viverá o seu caminho, o caminho do leitor, o seu caminho, fora. Não fique perto dele, ou ele o irá. O irá. Leitor, está falando com o leitor. Jogue com a sua natureza desconfiada para fazê-lo. A sua natureza desconfiada está falando do homem desconfiado. Esse aqui é o homem desconfiado. Desconfiado. Não é o leitor, é dedilhado. E redobre a sua atenção, leitor. Também leitor. Número 15, letra D de dado. Tá legal? Tranquilo? Vamos lá para a questão número 16. Questão 16 diz o seguinte. A norma culta aconselha o emprego no lugar dos segmentos sublinhados de estrutura com mais que perfeito, exceto, lembrando, o que é o mais que perfeito? É um passado anterior a outro passado. Né? Então, vou escrever aqui, ó, pretérito mais que perfeito. Né? É um passado anterior a outro passado. Né? Isso aqui, na verdade, é o foco da questão. Quando cair pretérito mais que perfeito, você tem que pensar exatamente nisso. Por exemplo, eu posso falar assim, olha, mamãe, ó, mamãe brigou com
seu filho, pois ele, aí eu vou botar aqui, ó, fizera bagunça. Eu quero que você perceba o seguinte, essa ideia do mais que perfeito é fundamental, tem que ter. Tem uma linha do tempo, tudo isso aqui aconteceu no passado, mas eu percebo que dentro do passado eu tenho, primeiro, o fazer bagunça e depois o brigar. Ou seja, o brigar, que já está no passado perfeito, teve uma ação que aconteceu antes dele, que tem que estar no pretérito mais que perfeito. Ou seja, uma ação que acontece antes de outra ação que já aconteceu. Esse é o pretérito mais que perfeito. Quando você fala letra A questão número 16, hoje de manhã, já ao sair, já saíra de casa? Não, não rola o saíra. Agora, hoje de manhã, eu saíra quando liguei para você. Primeiro eu saí, depois eu liguei. Beleza, posso jogar o saíra aqui? Pode, o mais perfeito. Hoje de manhã, quando liguei para você, eu já saíra de casa, ou seja, eu saíra de casa e liguei para você. Estou falando que eu saí primeiro. Ao me abraçar ontem, ele me disse que quisera fazer aquilo antes, ou seja, antes ele quis e depois ele fez. Também, cabe o mais que perfeito. Essa ideia, duas ações no passado e uma acontecendo antes da outra. Há 11 anos fui à Europa. Até aquela época, há 11 anos eu fui à Europa. Até aquela época eu não saí nem mesmo do Rio de Janeiro. Ou seja, nem saíra do Rio de Janeiro. Então, primeiro eu não saí, né? E depois eu fui à Europa. Então você tem aí gabarito, sem dúvida alguma, letra A. É a única em que não rola o mais que perfeito. Por isso, questão número 16, a gente fica com a letra A. Tá legal? Questão número 17. Beleza. Correlação. Agora é maneira. A correlação entre verbos. A correlação está inteiramente de acordo com a norma culta em: se você me ajudar, eu conseguiria. Se você me ajudasse, eu conseguirei. Peço que você me ajuda, por favor. Pedirei que você me ajude. E pediria que você me ajudou. Podre, tudo podre, só letra D de dado. Se você me ajudar, eu conseguiria? Não, eu conseguirei. Se você me ajudasse, eu conseguirei? Não, eu conseguiria. Peço que você me ajude, por favor. Pediria que você me ajudasse e não me ajudou. Então, gabarito, letra D. A gente tem que perceber que as maiores correlações, elas estão com o futuro do presente. Futuro. Dá um quadrinho aqui, ó. Futuro do presente para presente do subjuntivo, correlação boa. Pretérito perfeito com pretérito, a gente acabou de falar, mais que perfeito. Beleza? Futuro do pretérito, do modo indicativo, com pretérito imperfeito do modo subjuntivo. Pronto. Essas três aí são as mais cobradas em provas da Banca Vunesp. Tá legal? Bom, então, letra D de dado. Questão número 18. É prática coloquial no Brasil a seguinte correlação verbal ainda condenada pela norma culta. Você me faria um favor? Isso aqui você está usando norma culta, não é condenado. Se a beijasse, eu ficava muito feliz. A gente usa muito TB de bola. A gente usa muito esse tipo de construção, por exemplo, quando você vai jogar numa Mega Sena. Você fala assim, rapaz, se eu ganhasse, eu pulava fora do Brasil. Se eu ganhasse, eu viajava hoje. Não é eu viajava. Se eu ganhasse, eu viajaria.
Se eu ganhasse, eu pularia fora. Se eu a beijasse, eu ficaria muito feliz. Mas nós usamos isso no nosso coloquial, no nosso dia a dia. E isso é condenado. Isso é errado. A correlação não está legal. Ó. Se eu a beijar, ficará zangada? Perfeita. Se eu a beijasse, ficaria zangada. Se eu a beijava, ficava nervosa. Show de bola. Imperfeito com imperfeito. Imperfeito do subjuntivo com futuro do pretérito. Beleza. Futuro do subjuntivo, se eu a beijasse, futuro do subjuntivo com futuro do presente. Beleza. Futuro com futuro. Então, o ruim mesmo é a letra B de bola, que a gente usa muito no dia a dia, né? Então, a questão não é tão difícil, mas tem que ter um pouco de cuidado, tá legal? Vamos para a questão número 19. 19, a correlação verbal está respeitada em quero o homem que me ama. Ah, lembrando, você não vai pensar no verbo amassar, né? É o verbo amar, o verbo da questão. Poxa, por favor, né? Não existe anulação para essa questão, não. Então, ó, quero um homem que me ama. Esse homem já existe. Olha como ele está usando o indicativo. Quero um homem que me ama. Quero um homem que me ame, eu não tenho certeza de que ele existe. Né? A gente não sabe se existe ou não, mas aqui ele existe. Essa é a diferença entre indicativo e subjuntivo. Né? Bacana. As duas estão corretas. Ele quer não respeitada. Quero um homem que me amasse. Quero um homem que me amasse? Não. Quero um homem que me ame. Esse aqui ele usou um imperfeito do subjuntivo. Fora. É o gabarito. É a letra C. Quero um homem que me amou. Né? Beleza. Esse cara já existiu no passado. Quero um homem que me amava. Mesma coisa. Né? Então você tem aí a letra C de casa. Questão número 19. Bem suave. Tá legal? Mas cuidado para não falar do verbo amassar. Tem nada a ver. Ah, quero que me amasse. No sentido até figurado. Né? Vamos lá. E questão número 20. Cuidado com a questão número 20, ela é traiçoeira. Montei para vocês aí, ó. O modo verbal não é o responsável pela ideia de possibilidade em o modo verbal. Eu sei que muitos não marcaram, mas é letra A. Porque aqui, qual é o modo desse verbo aqui, ó? Na sua ascensão ao poder, você pode cruzar. Quando você trabalha com esse pode, eu posso, tu podes, ele pode ser presente do modo indicativo. E o indicativo não traz a ideia de possibilidade. O subjuntivo traz. O indicativo não. Ele tem até uma ideia de possibilidade no contexto. Esse pode trazer, mas não é pelo modo verbal. O modo verbal não é o responsável. Então, a letra A é a resposta. Ponto. Nas demais, você tem subjuntivo em todas. Ó, subjuntivo, se você fizer, ó, futuro do subjuntivo. Ó, subjuntivo, com quem que quer que cruzar, seja lá o que você estiver, subjuntivo. Tudo subjuntivo. Se quiser, subjuntivo. Né? Então, em todas você tem subjuntivo, nas 5 opções você tem ideia de possibilidade. Só que aqui, o modo verbal foi o responsável. Na letra A, não. Na letra A foi o contexto. Né? Mas aqui não, na letra B, na letra C, na letra D e na letra E, o modo subjuntivo que foi o responsável. Então, sem dúvida alguma, 20, gabarito letra A, cuidado com o tipo de questão. A questão que eu montei aqui, ó, foi o modo verbal. O modo verbal, não é a frase que tenha o verbo que seja responsável, ele é até o responsável. Aqui para indicar possibilidade, porém não pelo modo verbal. Tá legal? Ele está no modo indicativo. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado do simulado. Boa prova, excelente prova no domingo para todos. Qualquer dúvida, análise de recurso, pode ficar tranquilo que eu estou dando apoio total a vocês. Tá legal? Então, envie meu e-mail, caso precise. Olha aí, ó, professor, estamos juntos, ó, Pedro Henrique @hotmail, é isso, hotmail.com. É só falar comigo, é só entrar em contato que eu irei responder com maior satisfação. É um privilégio estar aqui no Portal Silvio Sandi, espero que tenham gostado e mais cursos virão aí no site do Silvio aí comigo, tá legal? Muito obrigado, um grande abraço, mais uma vez, uma excelente prova. Obrigado, valeu!